Bem, então vamos continuar a nossa comunicação sobre Karl Jaspers, não é? E esse diálogo com a transcendência que ele permite fazer o que ele faz e que está, vamos dizer assim, que pode ser trazido para esse espaço da filosofia clínica discutir a questão da espiritualidade. Bem, nós vimos então uma introdução de como é que essa temática da transcendência aparece no pensamento do Jaspers e vimos em seguida, né, vou explicar como é que essa espiritualidade é vivida na filosofia para ele e em outras formas de experiência cultural, como por exemplo na passagem bíblica, né? Como nas passagens bíblicas é onde ele vai trabalhar essas questões. Bem, para nós podermos trabalhar um pouco adiante e considerar mais diretamente a chamada espiritualidade judaico-cristã, que é para onde a gente vai encaminhar a nossa reflexão, quer dizer, vamos tratar da espiritualidade, né? Mas da espiritualidade judaico-cristã, nós precisamos recuperar um pouco daquilo que foi falado, né, das posições que o Jaspers tem em relação ao sentido e ao significado da filosofia enquanto um elemento de recuperação da transcendência, não é? Então, é um pouco sobre isso que a gente começa, o que a gente trataria agora, né, de recuperar um pouco esse significado da transcendência. Para o Jaspers, né, essa retomada, vamos dizer assim, da transcendência, ela vai permitir assegurar uma certa independência ao homem. Né? Uma independência não do mesmo tipo que, por exemplo, foi sugerida tanto pela psicanálise quanto pelo marxismo. Não é? Uma certa independência na qual nós poderíamos talvez falar de uma espécie de autossuficiência do homem, uma autossuficiência do homem para ser o construtor da história, ele vai construir sozinho a história, ou ele vai, por conta também sozinho, recuperar-se, não é, para o mundo, suplantando aquilo que são as suas forças de natureza inconsciente. Não se trata, portanto, dessa independência, né? Mas de uma outra independência, né? Que você viria fazer ou que isso iria ser feita a partir de certos compromissos que a filosofia teria, por exemplo, com a transcendência. Porque aí você teria certeza de que aquilo que a filosofia consegue construir não é nunca um objeto definitivo, não é nunca uma verdade completa. Então, sempre nós estaríamos diante da tarefa de reconstruir esse discurso sobre a verdade, de refazer esse entendimento do ser fundamental. Tá? Nesta situação, nessa circunstância, quando eu miro a transcendência e entendo que transcendência é isso que ilumina a filosofia, eu fico mais tranquilo no sentido de que eu não tenho nenhum compromisso com nenhuma escola, com nenhuma verdade já constituída. Eu fico independente dessas situações, vamos dizer assim, históricas ou culturais. E então eu posso caminhar de uma forma mais tranquila. Né? E Jaspers chama a essa disposição, né, de lidar com a transcendência ou de buscar um discurso para o ser ou sobre o ser que eu não consigo completar de forma definitiva, mas que ainda assim a filosofia insiste em fazer, de fé filosófica. Quer dizer, é a fé num ser que eu não consigo definir qual é, mas que para além do horizonte da experiência, ele de certa forma ilumina o que eu faço no mundo do fenômeno, não é? Isso faz com que eu dê à vida uma dimensão muito mais ampla do que ela teria se fosse olhada apenas nas suas possibilidades de transcendência. Então essa é o entendimento que ele tem de filosofia e a forma como ele incorpora a espiritualidade, não é?
uma espiritualidade filosófica, traduzindo isso nessa fé filosófica. Mas, vamos dizer assim, além disso, e aqui eu entro no principal, não é, da nossa conversa, não é, considerando o tema desse encontro da filosofia clínica, que é justamente a espiritualidade, ele vai explicar que a humanidade tem ou passa por ou constrói, não é, ou tem experiências culturais de espiritualidade. Não é? Experiências culturais de espiritualidade são várias. Ele menciona algumas, mas toda a sua atenção fica concentrada na tradição judaico-cristã. Por quê? Porque a tradição judaico-cristã é aquela que, de alguma forma, construiu ou é uma das bases do pensamento e da cultura ocidental. Não do pensamento, mas da cultura ocidental. Então, nós poderíamos dizer que a cultura ocidental, para o Jaspers, ela tem esses dois pés, né? De um lado, a reflexão filosófica, que nasce na Grécia e que depois se desdobra na ciência experimental, e a experiência judaico-cristã, que forneceu para o mundo ocidental a sua concepção de valor e principalmente a estrutura dos seus modelos éticos. As diferentes éticas filosóficas se estruturam em cima desse modelo ético judaico-cristão, não é? Que estaria condensado de um lado no Código Mosaico e de outro lado no Evangelho. Então, nesses elementos bíblicos, ele estabelece o outro componente estruturante da cultura ocidental. E é sobre esse outro elemento estruturante, já que nós já falamos da forma como ele enxerga a filosofia, que nós vamos, de certa forma, trabalhar. Quando ele vai falar dessa espiritualidade, dessa experiência religiosa, né, judaico-cristã, como base da cultura ocidental, ele nos colocará diante de alguns elementos fundamentais. Não é? Então, que aspectos são fundamentais nessa construção da espiritualidade? Uma visão de Deus que vai iluminar a cultura. Não é? Uma visão de Deus que passa, primeiro, pela impossibilidade de você construir imagens adequadas dele. Não é? Aquela, vamos dizer assim, o episódio do bezerro de ouro lá no Monte Sinai, aos pés do Monte Sinai, é de certa maneira uma das referências disso. Há outras passagens bíblicas, mas ele comenta especificamente essa passagem, né, na qual toda tentativa de construir uma imagem de Deus é sempre fadada ao fracasso. Né? Deus está para além daquilo que é possível você traduzir em imagem. De certa forma, essa experiência bíblica é a mesma que Kant define, não é? Na sua teoria crítica. Porque também Kant vai dizer que Deus está para além da capacidade humana de conhecê-lo. Então, se eu não posso conhecê-lo, eu não posso realmente construir dele nenhuma imagem, nenhuma representação, porque ele está para além da minha capacidade de conhecê-lo. Dessa forma, ficam mais ou menos articuladas as compreensões filosófica e moral, não é? De uma moral kantiana, e a experiência bíblica. Por outro lado, Deus único, não é? É a outra experiência bíblica. O ensinamento bíblico é de que há apenas um Deus. Deus é único. Não é? E essa também foi, de certa maneira, uma confluência com a filosofia ocidental. Porque os filósofos que se dedicaram a falar de Deus, mesmo no mundo antigo, não foram muitos que fizeram isso depois na modernidade, mas todos os que, de certa forma, se defrontaram com o tema, vão também insistir nisso. Deus é um, Deus é único. Não é? Então, esse é um ponto fundamental que a gente coloca e que a gente apresenta e que é importante. Por outro lado, nós temos agora que perceber que essa experiência bíblica,
ela também me permite falar algumas coisas a mais, não é? Vamos dizer assim, essa experiência bíblica vai traduzir o fundamento da ética, o fundamento da moralidade, ou o ápice da moralidade no amor. Quer dizer, não apenas não matar, não apenas não roubar, não apenas não fazer falso testemunho, mas amar o próximo, não é? Amar o próximo e cuidar dele. E, de certa maneira, a experiência do amor humano como sendo o ponto de fechamento da própria ética humana vai nos levar a esses pontos, vai nos permitir chegar aos mesmos elementos, né? Então, nós temos aí uma série de confluência de aspectos, mas nas quais o Jaspers está ocupando fundamentalmente de falar da experiência judaico-cristã, né, da espiritualidade judaico-cristã, das características que essa espiritualidade tem. Então, apesar dessas características ou dessa espiritualidade estar na marca da cultura ocidental, nós vimos que os filósofos recentemente começam a considerar que essa experiência religiosa de Deus, ela de alguma forma tem ficado fora daquilo que tem sido o mais prevalente para o homem ocidental. Isto é, nos últimos anos, sobretudo durante a modernidade ou da modernidade para cá, é como se Deus tivesse se afastado do horizonte cultural. Embora ele fosse ainda o elemento estruturante, é como se ele tivesse afastado desse ambiente cultural. Passamos então ao último momento dessa minha comunicação, que é como é que nós podemos discutir ou trabalhar um pouco esta questão da espiritualidade, não é? Na filosofia clínica. Como é que ela vai impactar, não é? Essa espiritualidade judaico-cristã, como é que ela impacta, ou como é que ela pode aparecer dentro da filosofia clínica. Então, a primeira coisa que é fundamental a ser observada é, portanto, observar na análise categorial, é por onde as coisas irão começar, não é? Se na análise categorial, na circunstância, a gente percebe que esse indivíduo é um indivíduo de fé. Se ele for, então eu posso tentar verificar ou buscar de que fé nós estamos falando. Partindo da hipótese de que esse sujeito tenha uma fé judaico-cristã, não é? Que é a prevalente no mundo ocidental, não é? Não estamos falando de budismo, não estamos falando de islamismo, etc. A prevalente no mundo ocidental é a fé judaico-cristã. Então, se ela for, nesse caso, uma fé judaico-cristã, como é que ela vai aparecer, uma vez que ela já existe, foi detectada na análise categorial, como é que ela aparece na estrutura de pensamento da pessoa? Ela pode aparecer na estrutura de pensamento de alguém em vários tópicos, não é? Em vários tópicos. Eu destacaria alguns tópicos principais, onde essas coisas vão ser observadas de forma mais direta. Por exemplo, o primeiro dos tópicos, como o mundo me parece, não é? Me parece um tópico fundamental, porque como ele constrói, não é? ou traduz uma forma de conhecimento do mundo que faz com que expressa a singularidade existencial dessa pessoa, se ela de fato tem uma fé, que a gente já detectou lá na análise categorial, essa fé provavelmente ou certamente vai aparecer aí nesse elemento do mundo, quer dizer, na sua compreensão de mundo, essa experiência religiosa estará presente, se o tópico 1, como o mundo me parece, for um tópico forte na EP dessa pessoa. Não é? Considerando que tanto faz, pode ser, pode não ser, mas enfim, se é um dos tópicos onde a discussão pode ser feita. Um outro tópico onde isso também pode aparecer é o tópico 5, prejuízos. Não é? Por quê? Porque se isso é uma fé que a pessoa tem, né, se ela de fato participa dessa crença,
então essa crença vai de alguma maneira estar com ela nas realizações na vida e nos fatos da vida dela, não é? Dessa maneira a gente vai caminhando e vai percebendo que essa espiritualidade ela vai se manifestando em diferentes situações da vida. Um outro tópico onde a espiritualidade judaico-cristã provavelmente poderá aparecer é o tópico 16, significado, não é? Através desse tópico, não é? A pessoa dá, de certa forma, confere um certo significado às suas experiências. Então, é evidente que se ele é uma pessoa que vive ou que tem experiências de fé, ao significar essas experiências, ele irá traduzir ou irá manifestar essa questão dessa fé judaico-cristã, né? Que também poderá aparecer no tópico 25, princípios de verdade, não é? Princípios de verdade são aqueles que, de alguma forma, são aquelas verdades existenciais, né, que a pessoa mantém e que ela vive, que de certa forma guiam toda a vida dela. Então, se essa fé é uma fé presente e for forte dentro da estrutura de pensamento, ela poderá se manifestar também através do tópico 25, e isso terá que ser colhido na historicidade da pessoa. Ao pontuar esses diferentes tópicos, penso que o fundamental é ser capaz de identificar na historicidade da pessoa aquele elemento que já na análise categorial ele foi identificado. Finalmente, acho que o tópico 30, sem sombra de dúvida, é um dos mais importantes para a gente trabalhar esses elementos de uma espiritualidade religiosa, sobretudo uma espiritualidade judaico-cristã. Por quê? Porque a ideia de autogenia, né, dessa recuperação e essa reconstrução permanente da EP, ela ganha muita plasticidade a partir do elemento de fé. Porque a partir desse elemento de fé, o indivíduo tem muito mais facilidade de fazer essas reconstruções, de trabalhar esses elementos de elaboração da sua vida pessoal, não é? E há um outro ponto aí na autogenia que é fundamental, são os chamados movimentos autogênicos, não é? Quando a gente percebe os movimentos autogênicos, embora eles possam se dar independente da espiritualidade e muito mais ainda da espiritualidade religiosa, a espiritualidade religiosa é uma das formas pelas quais um movimento autogênico pode ser feito. Por exemplo, não é? Um exemplo de movimento autogênico é a própria experiência do batismo, não é, de Jesus, onde, de certa maneira, o Evangelho marca, naquele momento, com a chamada descida do Espírito Santo, mas é o momento em que o jovem carpinteiro, não é, deixa a sua vida de trabalho, provavelmente ali naquela oficina sua, nesse caminhar aí da vida, prestando pequenos serviços ali na cidade de Nazaré ou nas cidades ali à volta, né? E passa a viver uma vida espiritualizada, vamos dizer assim, uma vida claramente voltada a difundir a mensagem evangélica. Então ele, de certa forma, mudou os seus elementos, os seus objetos, alterou aquilo que a filosofia clínica chama de horizonte, não é? Aqueles objetos, são as vizinhanças onde ele estava. Ele muda o patamar de vida e passa a estar num patamar muito diferente daquela oficina que ele vivia. Dessa maneira, vamos dizer assim, a gente pode entender que essa espiritualidade judaico-cristã, para a gente terminar, pelos elementos que ela constitui, pela compreensão de Deus, de homem, de história que ela comporta, não é? Ela pode estar presente dentro da estrutura de pensamento de alguém e, em estando presente na estrutura de pensamento de alguém, caberá ao clínico observar como ela se manifesta. Pode se manifestar em cada um desses tópicos que a gente indicou, e em cada um deles ela terá um peso e uma função diferente, né?
Porque se tiver, por exemplo, no tópico axiologia valor, a espiritualidade será principalmente vivida de uma determinada maneira. Se tiver no tópico 30 autogenia, ela será vivida de uma outra maneira. Não é? Dessa forma, acredito que a filosofia clínica poderá acessar a forma como essa espiritualidade aparece nas pessoas e lidar um pouco e trabalhar um pouco com essa questão. É isso. Espero que os colegas tenham um grande fruto nesse congresso que está se realizando e que se sintam realizados nesse nosso trabalho até qualquer hora. Mandei um texto por escrito, de maneira que depois também nas atas do evento será possível vocês acompanharem o principal dessa exposição, mas devidamente explicado, de uma forma mais bem organizada e tal, porque estará num texto escrito que vai mais bem estruturado do que essa fala mais livre que a gente fez. Até qualquer hora, então.